Bem, pessoal, hoje iremos tratar do experimento 6, uma revisão sobre ensaios não destrutivos de metais. Tá? Então, no tocante às definições, os ensaios não destrutivos, também apresentados na forma de sigla como END, são ensaios que, quando realizados sobre peças semi-acabadas ou até mesmo acabadas, não prejudicam, e nem interfere a futura utilização das mesmas, em todo ou em parte. Então, em basicamente outras palavras, são aqueles ensaios que não deixam vestígios da sua aplicação na peça, ou esses vestígios são insignificantes para a peça como um todo. Então, assim, são ensaios que, como o próprio nome diz, ensaios não destrutivos, são ensaios que permitem que a peça seja utilizada após a inspeção usando essas técnicas. Então é um ensaio que você não compromete o funcionamento dessa peça. Então esse ensaio pode ser feito em várias etapas, desde lá do controle da matéria-prima até mesmo na peça já em campo. Você pode muito bem tirar, por exemplo, uma roda de um carro, um componente de uma aeronave e fazer um ensaio não destrutivo nele, para avaliar se tem algum dano, algo que compromete ali a qualidade do produto. E caso estando aprovado, dentro do que foi pré-estabelecido como satisfatório, você pode retornar essa roda, ou esse componente de uma aeronave que eu dei como exemplo, para a sua aplicação. Então são ensaios bem interessantes, é uma área bem bem explorada, principalmente no ramo de óleo e gás, no ramo das próprias empresas que fazem manutenção de aeronave, onde em navios, em peças grandes, onde você tem que monitorar ao longo do tempo a qualidade desses produtos. E você vai controlando ali durante o tempo, durante anos muitas vezes, e vendo se ele mantém ali a qualidade, e os requisitos mínimos para estar em funcionamento. Então são ensaios bem interessantes. Você tem uma área, que dentro da engenharia onde você tem profissionais aí que são extremamente treinados. Eles têm cursos específicos, treinamentos específicos para formar inspetor de ensaio não destrutivo. E eles recebem níveis de classificação, níveis classificatórios. Eles inspecionam, por exemplo, a Petrobras tem muito disso, que inspeciona duto de soldagem, vaso de pressão. Então você vai classificando aí esses inspetores de forma a... Quanto maior o risco daquilo que eles estão inspecionando, maior o grau de capacidade e treinamento que ele tem que ter. Então, esses ensaios não destrutivos permitem a inspeção de uma peça, então, antes da sua utilização inicial, como eu disse, e também nas inspeções contínuas, ao longo da vida do produto. Então, você pode inspecionar lá na fábrica, durante a fabricação, mas também, imagine que você tem dutos, os dutos estão aí. Então, você tem que fazer inspeção, dutos de transporte de óleo e gás, então, eles estão aí, você tem que fazer as inspeções. Vasos, então também lá estão instalados na empresa. Muitas vezes, não é viável você tirar aquele vaso e levar para outro lugar para inspecionar. Então o inspetor vai até o local e faz a inspeção lá, através do ensaio não destrutivos, porque obviamente você não pode destruir algo que está em operação. E as vantagens desse tipo de ensaio, então eles podem ser realizados diretamente nos elementos, nos produtos a serem posteriormente utilizados. Então não é diferente do ensaio, do ensaio destrutivo, onde nós pegamos uma amostra, destruímos, e a partir disso testamos que o restante do lote vai se comportar como esse que nós destruímos. Aqui não, aqui como é não destrutivo, você pode inspecionar, se for o caso, até 100% das peças, e ela, a própria peça, como é não destrutiva, será utilizada posteriormente. Também pode ser realizado em todos os elementos constituintes de uma estrutura, peças complexas e com geometria, peças de grandes dimensões. Então você tem uma variedade de aplicação bem grande.
Regiões críticas de uma mesma peça pode ser examinada simultaneamente. Auxilia na manutenção preventiva, como eu já disse. Né? E materiais e peças de alto custo de produção não são perdidos, né? Então, por não ser um ensaio destrutivo, né, você não perde esse material, né? Imagina que você tem uma peça aí muito grande, né? Muitas peças, muitas vezes, são fabricadas em uma única peça, né? Peças grandes do setor da área de energia, e peças, né, muito grandes, de algumas toneladas, então você não fabrica muito dessas peças, normalmente é tudo sob encomenda, então não dá para você ficar tendo ensaio destrutivo, né? Então esses ensaios são muito pertinentes nesses casos. Então esses ensaios não destrutivos, em geral, requer pouca ou nenhuma preparação das amostras, né? Então eles podem ser portáteis e, em geral, mais baratos e mais rápidos que ensaios destrutivos. Como desvantagem, né, por envolverem avaliações indiretas de suas características, o comportamento de serviço da peça ensaiada pode não ser satisfatoriamente caracterizado. Né? Então, muitas vezes você tem algumas análises ali que são qualitativas, né? Então, isso é uma desvantagem. São, em geral, qualitativos, né? E poucas vezes quantitativos, como eu já disse. Na interpretação das indicações de ensaio são necessárias experiências prévias, né? Então, aqui que eu falo que depende muito, né, de quem está inspecionando, e esse inspetor recebe aí, né, como eu disse, né, ele pode, né, receber, dependendo daquilo que ele vai inspecionar, o risco que isso oferece, o contrato envolvido ali entre as partes, a classificação desse inspetor. Dentro desses ensaios não destrutivos, né, nós temos o ensaio visual, um dos mais antigos aí, um dos mais utilizados, né, que utiliza a visão, né, do inspetor ali. Pressão e vazamento, né, que temos um exemplo aqui, por exemplo, de pressão. Quem aí já teve uma câmara de ar, né, de um pneu, de uma bicicleta, por exemplo, furada, ou até veículos antigos, né, utilizavam câmaras de ar dentro dos pneus ali, ou no próprio pneu eles fazem isso hoje, né? Então ele infla o pneu, enche o pneu ali, e coloca esse pneu dentro de uma banheira ali, de um recipiente, né, onde você consiga mergulhar o pneu, e ali se observa o vazamento. Né? Então é um teste, né, um ensaio não destrutivo. Né? Então você tem esse também, você tem raios, né, raio-x, raios gama, a gente vai falar sobre eles, são equivalentes aí aos que são utilizados na indústria médica, né, principalmente o raio-x, raio gama a gente não utiliza para esse fim. Ensaios de ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, você tem ensaios elétricos, eletromagnéticos e térmicos. Né? Então, basicamente, aí você aplica, né, alguma perturbação, vamos dizer assim, no material, e observa aí como ele responde, né, a partir desses sinais aqui, de forma, né, que seja ND, né, um ensaio não destrutivo. Né, então, alguns fatores aí que determinam, né, para você especificar um ensaio não destrutivo correto. O tipo de material é importante, né? Então, se ele tem características magnéticas, massa específica, de densidade, de composição, o processo de fabricação, né? Se ele foi um fundido, um forjado, um processo de revestimento, né? Para filme, coisa do tipo. A geometria da peça, forma, dimensões, condições superficiais, os defeitos, né? Que tipo de defeito você espera? Se eles são superficiais, subsuperficiais, né? Estão logo abaixo ali da superfície. Se eles são internos, né, mais localizados dentro da peça, a localização e o tamanho desses defeitos, né, em escala, né, de dimensão, para a gente saber qual técnica será mais utilizada, e estágios em que aparece o defeito, né, se é na fabricação da matéria-prima, né, se é na fabricação do componente, ou se é na utilização mesmo do campo. Então, esses fatores são importantes aí para estar decidindo aí, né, como, né, selecionar e como e por que selecionar esses ensaios. Dentro dos ensaios de raio-x, né, antes de falar do raio-x, só um dos principais ali que nós comentamos inicialmente é a inspeção visual. Né? A inspeção visual ela é um dos ensaios mais utilizados aí na indústria, né, para inspeção. Né? Você tem inspeção visual muito até hoje. Em muitas situações fica muito mais caro você utilizar uma ferramenta computacional ou alguma espécie de robô ou algoritmo aí para estar trabalhando, para estar substituindo o olho humano,
né? Então, aquilo que é visível a olho nu, né, você consegue inspecionar aí. Obviamente que isso você cai numa condição onde você depende muito ali da experiência do operador, né? Então, essa é uma presença. E para formar um bom inspetor, operador não, desculpe, um inspetor, para formar um bom inspetor, demora muitas vezes, né, dependendo do que você vai avaliar, alguns anos, né? Então, esse é uma restrição que você tem, mas é utilizado muito ainda a inspeção a olho nu. Tá, dentro das técnicas, né, nós temos, por exemplo, o raio-x, né? Os raios-x, né, então, assim, e qual que é o objetivo dele, né? Então, é a detecção da presença de descontinuidades na massa do material, como inclusões, bolhas, mudança de massa específica, né, no caso densidade, microtrincas e etc. Então, na indústria ele tem 3 propósitos: investigação, né, pesquisa, né, inspeção de rotina e controle da qualidade. Os raios-x têm como característica, ele tem capacidade de penetração dos materiais, né, e diferença na absorção de energia. Então, por isso ele consegue separar, vamos dizer assim, por densidade, né? Para diferentes materiais, propagação das ondas em linha reta, né, dos fótons de raio-x, e capacidade de afetar um filme radiográfico, né? Então, ele tem capacidade também de ionizar gases e capacidade de estimular ou destruir vida nos materiais. É invisível, né, como nós sabemos. Os comprimentos de onda, né, desses raios-x variam entre 0,01 a 1 angstrom. Então, basicamente, aqui podemos fazer um paralelo aí daquilo que é feito com o exame de raio-x do setor médico, né? Você tem ali uma fonte de raio-x, né? Entre a fonte e o anteparo que está atrás, onde você tem o filme radiográfico, você tem o paciente, né? Parte do paciente. E aí, né, você vai atacar, vamos dizer assim, mais ou menos ali aquele filme, de acordo com a densidade, né, dos materiais ali que você tem na frente. Então, para exame médico, né, normalmente o que você tem, para aquele comprimento de onda ali que tá ajustado, o que você tem ali é ele consegue revelar muito bem o que nós chamamos de tecido ósseo, né, que é o que fica mais claro, né, na imagem, e uma capacidade menor de detectar tecidos moles, como pele, tendões, esse tipo de coisa. Isso devido, né, à própria densidade desses materiais. Então, o princípio de funcionamento, né, você tem um tubo de raio-x, né, nesse tubo de raio-x você tem um catodo, né, então você tem um anodo, né, com uma diferença de potencial entre eles. Tá? Nesse anodo você tem um alvo, tá? Onde os elétrons são acelerados, né, contra esse alvo. Acelerados contra esse alvo, você tem, né, a geração de raio-x. Né? Então, os elétrons colidem, né, com esse alvo do material específico. Você tem tungstênio, você tem cobre, né, depende da aplicação. Aí. Você tem vários que a gente chama de fontes, né, de raio-x, né, mas esse alvo, né, então, à medida que os elétrons colidem com ele, né, você tem ali saltos quânticos, né, que ele acaba removendo elétrons da própria estrutura desse alvo e gerando esses saltos quânticos que geram fótons de raio-x, né, que tem um comprimento de onda específico. Esses fótons são gerados normalmente em todo o tubo, né, então, consequentemente, geram aquecimento, né, então você tem que ter um sistema de refrigeramento bom para esse tubo de raio-x. E por uma janela, né, você consegue que esses raios-x sejam direcionados, né, no caso aí, para a sua amostra, né, para a direção que você quer trabalhar. Então, o princípio é simples, né, gerado o raio-x, né, você tem a sua amostra, e aí você tem o filme radiográfico, né, muito parecido com o exame radiológico. Tá? E aí você vai ter uma diferença de contraste aqui, né, que é baseado, né, na capacidade de absorver ou não esses raios-x que são incididos aí na amostra. Então, basicamente, esse é o princípio do raio-x.
né? Então aqui um exemplo, né, bem simples, né? Então você tem aqui sua peça, né? Você tem aqui a fonte de raio-x lá daquele tubo, tá? E isso é projetado, né, no seu filme, né, no seu filme de raio-x. Então, o que você tem aqui num plano seria isso, e olhando nesse plano aqui, você teria esse tipo de imagem, né? Nesse caso aqui, como a fonte está aqui, o filme está aqui, seria esse tipo de imagem que você tem. Uma das limitações, né, do exame de raio-x, né, é o quê? Que você faz uma projeção bidimensional de uma estrutura que é tridimensional. Né? Então, esse é um dos complicadores aí na hora de estar interpretando isso aqui. Né? Então, porque isso, obviamente, que aqui tá bem didático mesmo, mas num exame de uma imagem dessa, muitas vezes, né, você não sabe se esse quadradinho aqui, que está na frente aqui, que tem essa interface aqui, se ele está à frente ou atrás disso. Então, você tem uma pequena diferença de tonalidade, né, no filme, né, na imagem, e essa interface não é tão atenuada, né, não é tão expressiva, assim, ela é mais atenuada, né, então você não consegue dizer se isso aqui está muito à frente ou muito atrás, a não ser que eles tenham densidade muito diferente. Então, essa é uma das limitações da técnica de raio-x, né, mas ela consegue, né, identificar defeitos que estão muito aí no centro da peça, né? Então é bem interessante isso. Uma técnica mais moderna, né, que é utilizada, que é um parente, vamos dizer assim, do raio-x, não da difração do raio-x, é a própria tomografia, né, que a tomografia consiste em você empilhar, né, vários planos, né? Então você tem sua fonte de raio-x, você tem sua amostra aqui, né, o seu componente, e você tem o detector. Né? A diferença é que no raio-x você tem uma imagem, né, num filme. Né? Então você tem uma estrutura, é uma foto só, você pode obviamente tirar em várias posições, né, isso, mas o princípio é que você tenha isso feito de forma isolada. Né? Então você tira uma imagem, vira, tira uma imagem, vira, tira uma imagem, você pode ter uma série de vistas, vamos dizer assim, do componente. Já na tomografia, né, isso é meio que automatizado. Né? Então, sua peça gira, ela fica girando, exposta ali a uma fonte de raio-x, e aí você tem um detector que vai detectar nos intervalos que você determinar, né, tridimensionalmente. Né, você tem várias fatias ali, é isso que você tem, né, da sua peça, e depois você reconstrói isso tridimensionalmente. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de uma paleta de uma turbina. Né? Então, você trata computacionalmente isso, né? Então você consegue observar a porosidade, que são essas partículas mais escuras. O contorno em cinza é o contorno da peça. Então, tem outros exemplos aqui de peças fundidas, de turbina, né? Como esse exemplo aqui, em plásticos, né? No setor médico, teste de materiais, arqueologia, né? Então, isso está sendo aplicado cada vez mais, né, na caracterização. Obviamente que isso aqui é muito mais caro, né, que o próprio exame de raio-x. Muito mais caro. Né? Então, mas é uma técnica avançada interessante de caracterização, que também é um ensaio não destrutivo. Né? Então, as aplicações, né? Então, aqui um exemplo, né? Então, você tem um filme radiográfico, né? Você tem esse filme que está posicionado, você tem aqui a fonte de raio-x, você tem sua peça com, no caso, porosidade, né? Então você vai ter esse contraste aqui, né? Mas lembrando, né? Então você tem numa vista 2D, né? Numa vista bidimensional, você acaba tendo que interpretar, né, uma estrutura tridimensional. Então você não sabe aqui, por exemplo, se esse poro aqui, em que altura ele está, se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui. Então essa é a complicação. E que um dispositivo desse, né? Então é um dispositivo grande, tá? Um dispositivo semelhante, muito semelhante ao dos utilizados aí no setor médico mesmo, né? Por quê? Porque você tem esse tubo de raio-x que requer toda aqueles itens de apoio, né? Então você tem uma alta diferença de potencial, então você precisa de uma fonte, né,
de alta potência, você gera muito calor, então você precisa de um sistema de refrigeração, né? Então você precisa de uma estrutura aí, né? Então esses raios X, né, como todo mundo sabe, né, a exposição nossa não pode ser elevada, né, porque eles também comprometem as partes vivas, né, como está ali num dos slides. Então esses raios X precisa ter uma certa blindagem aí, né, para fazer esse ensaio, né? Então não é tão trivial de se fazer em qualquer lugar. Então você precisa de uma cabine que tem isolamento com chumbo, você precisa fazer um controle do operador, né, que fica com aquele dosímetro. Então tem uma série de itens de segurança aí, né, que devem ser respeitados. Né? Então as aplicações são mais diversas aí, né? Você pode fazer uma célula para isso, né? Juntar com a aplicação de um robô. Então, observando defeitos, né? Então as aplicações são as mais diversas. Né? Outra aplicação são os raios gamas, né? Também são radiações eletromagnéticas, mas aí num comprimento de onda muito menor, né, do que os raios X. Né? A diferença básica desse cara aqui, além do comprimento de onda, é que ele usa um isótopo. Né? Então, um isótopo que ele fica emitindo radiação, né, durante um que eles chamam de um tempo, né, de meia-vida, aí, que é o tempo necessário para que o número de átomos de um material radioativo se reduza à metade. Então ele fica emitindo radiação, esse isótopo. Então você não precisa de toda aquela parafernália lá de sistema de alta tensão, você não precisa de sistema de refrigeramento, né, porque você tem esse isótopo aí que está emitindo radiação constantemente. Tá? E a diferença é que ele tem esse comprimento de onda menor. Tá? Basicamente, né, o que você tem é esse tipo. O princípio é o mesmo. Tá? Então você tem a fonte, né, de raios gama agora no caso. Né? Então você tem sua peça e você tem o filme. Né? Depois a análise é mais ou menos feita da mesma forma, a interpretação. A diferença é que por ele ser um isótopo e não precisar de toda aqueles acessórios, né, de alta tensão, refrigeração e afins, você consegue fazer com que ele seja portátil. Né? Então você tem esses caras aqui, né, que são uma espécie de case, né, de caixas, né, blindadas aí, né, contra a radiação, que carregam o isótopo. Né? Então como é que funciona? Né? Esse cara aqui, ele carrega o isótopo, é uma espécie de parece uma lanterna, né? Parece uma lanterna. Então ele tem uma saída aqui, né, e uma outra conexão parecida nesse outro lado aqui. Então aqui está uma outra vista dele. Então o isótopo está aqui, o que é feito? Né? Então aqui está a peça que você quer fazer inspeção, e embaixo aqui você tem o filme. E aqui, né, então o que você faz? O isótopo está aqui dentro, né, porque ele constantemente está emitindo radiação, não tem como você desligar ele, diferente do raio-x. Ele tá emitindo radiação constantemente. Então o que você faz? Você pega esse isótopo e coloca um cabo aqui, tá? E esse cabo você vai empurrando ele. Então você faz a montagem primeiro toda, né? Esse cabo aqui é uma espécie de um tubo, uma estrutura tubular blindada. Tá? Estrutura tubular blindada. Então o que você faz? Você empurra esse isótopo que está aqui dentro, você empurra ele através desse cabo aqui, até que ele venha aqui nesse colimador que está aqui, tá? E aí ele vai permanecer por um tempo emitindo radiação, né, até o tempo necessário, você remove ele, você tem que ficar longe, obviamente, por isso que você tem esses cabos, porque essa radiação, como eu disse, é uma radiação que ela é constantemente emitida, né? Então por isso que tem esses cabos para que o operador consiga manusear de longe. Então ele faz essa montagem, depois que está tudo pronto, ele fica comandando esse cabo aqui, né, que ele empurra isso aqui até a posição. Quando termina, ele retira, tá, e volta o isótopo para dentro do case aqui. É basicamente assim que eu ensaio. Aqui tem uma vista, né, daquele case. Então o isótopo fica aqui dentro. Então aqui, ó, isótopo radioativo está aqui.
né? Então você tem aquelas entradas, né? Aqui é um corte dele, aqui entradas, as entradas e saídas, né? Onde você tem os plugs de segurança. E você, aqui uma vista do equipamento, né? Também com esse cabo aí para empurrar. Aqui nessa vista fica fácil de ver, né? Então você tem aqui está o colimador, que vai estar na peça. Então aqui está a peça, aqui está o filme. Tá? Então aqui está o isótopo. Então você faz toda essa montagem, até o momento não tem problema com radiação, porque a radiação está dentro do case. Tá? Em seguida eu faço o acoplamento de todos os guias, né? E aí eu jogo esse isótopo para fora, empurro ele lá no colimador, né? Dependendo onde eu quero levar ele, levo ele até o colimador, ele vai ficar o tempo de exposição, emitindo radiação, vai prover ali o ataque, né, a revelação no filme. Terminado o tempo, eu recolho ele, tá? E aí está realizado o ensaio. Depois basta pegar o filme e revelar e fazer a análise. Então, vantagens, né, do raio gama em relação ao raio-x. O equipamento de raio gama, como eu disse, constituído pelo isótopo, né, por um invólucro protetor desse isótopo e alguns suportes, ela é relativamente pequeno, sendo de fácil transporte, como eu mostrei para vocês ali, né, uma espécie de uma lanterna. Devido ao menor comprimento de ondas do raio gama, a penetração é maior, né, permitindo o ensaio de objetos de espessuras maiores, uma outra vantagem. O custo do equipamento é relativamente baixo. O funcionamento do equipamento independe do suprimento de energia elétrica e de refrigeração, como já comentei também. E esse ensaio permite maiores variações de espessura do objeto, sem perda da qualidade de imagem. Então, é bem interessante, né? Então, imagina que você tem uma estrutura tubular toda complexa, grande, né? Basicamente você não conseguiria colocar isso dentro do equipamento de raio-x, né? Então, você, através desse equipamento aí que nós mostramos, né? Desse sistema, né? Onde você leva o isótopo lá dentro do tubo, da estrutura que você tiver, imagina uma estrutura tubular, você posiciona ele dentro desse tubo, né, posiciona o filme onde você quer, e aí você vai ter a radiação, né, a radiação ali afetando esse filme, né, e revelando para você detalhes aí do seu produto. É bem interessante essa técnica e bem versátil aí. Obviamente, né, que também tem que ter os cuidados aí com radiação, né? Então o operador sempre, por isso que ele tem esses cabos, ele tem que respeitar de distâncias específicas, e ele sempre está acompanhado, um acessório desse conjunto aí, né? Que você tem o case ali, o cabo, o próprio isótopo, ele sempre está com um medidor de radiação, então constantemente ele está medindo a radiação ali para ver se não está vazando para algum lugar, se ele está numa distância segura, enfim. Então tem todo uma questão de segurança envolvida também. Então, as desvantagens, né? Os isótopos geralmente emitem raios de menor intensidade, exigindo maior tempo de exposição. Tá? Então, algumas fontes radioativas têm meia-vida relativamente curta, requerendo frequente substituição, né? Então, isso requer que você também, como ele tem meia-vida, você tem que substituir, você tem que armazenar também esse material que você substituiu, né? Então, querendo ou não, é um lixo... um lixo atômico que nós temos aí. Devido à constante emissão de radiação na utilização de isótopos radioativos, faz necessária a proteção especial para a operação, como eu disse, né? Então, nesse caso aqui, você não desloca a peça, tem uma cabine, como é no caso do raio-x, onde você tem uma blindagem toda específica aí. Nesse caso, você vai utilizar até aplicações onde as peças são grandes, a peça está no campo, então você leva, né, a radiação até esse lugar. Aí ali você tem que criar um ambiente ou a condição segura para o operador. O ultrassom também é bem utilizado, né, outra técnica, né, então a percussão de uma peça metálica por meio de um martelo, né, e a observação do som gerado pela peça são técnicas, né, utilizadas por inspetores de qualidade, com o objetivo de identificar possíveis falhas na peça. Então isso aqui é uma área aí que é bem utilizada, né? Começa lá com os antigos lá que faziam inspeção naquelas rodas de trem, né? Toda vez que o trem chegava numa estação, né? Você tinha um inspetor que ia lá dar uma batida com o martelo na roda do trem para
a partir do som que emitisse, ele sabesse se tinha alguma trinca ou algum problema com a roda. Né? Isso é utilizado até hoje, né? Obviamente que ali dependia muito do ouvido, né? Da sensibilidade do ouvido do inspetor. Hoje você tem isso já feito de forma mais automatizada, né? Então você tem técnicas, por exemplo, que utilizam um microfone que captam, né? Você dá uma batida na peça, ele capta o som e ele faz uma correlação com esse som captado com o som que se esperava de uma peça totalmente densa, ou quase, né, com 100% de densidade, sem trinca, sem defeito, do mesmo material. E aí você vê se isso é satisfatório ou não. Né? Mas isso hoje pode ser feito de forma automatizada, né, porque você tem esses microfones de captação. E a evolução dessa tecnologia de tração trouxe a técnica da utilização de ondas e pulsos ultrassônicos como mais um método de ensaio não destrutivo. Então você tem, né, dentro desses comprimentos de ondas aí, onde nós estamos trabalhando, né, nos ultrassom aqui, né, para captar, né, defeitos. Né? Então o que você basicamente tem? Você tem transdutores que são utilizados, né, esses transdutores, né, impõem ali uma vibração dentro de uma peça, né, e o que você mede, né, é o tempo de resposta, nesse caso aqui, né, como é um único transdutor, né, então você emite uma onda que vai até o final da peça e retorna. Né, se a peça ela é do material conhecido extremamente densa, isso aí, através do osciloscópio, você pode medir, né, esse tempo e saber se essa peça tem, de fato, alguma descontinuidade ou não. Né? Se isso for diferente do que está padronizado para esse material, para esse comprimento, para essa frequência de operação, né, pode acontecer o caso aqui, né? Como você tem um defeito aqui, o tempo de ida, né, o tempo de voo, que a gente chama de tempo que a onda vai e o tempo que a onda retorna, é diferente desse tempo aqui. Então você fala, pô, aí não, aí tem um problema, tem uma descontinuidade que compromete aí você obviamente vai avaliar se isso é significativo ou não, mas isso está diferente do meu padrão, né, totalmente denso, sem descontinuidade, que ele tem um tempo de voo específico. Então você tem alguns métodos, né? Tem o método de transparência, utilizando-se de vibrações constantes ultrassônicas, você tem o método de reflexão, utilizando-se de pulsos ultrassônicos, a escolha de um outro método, né, depende do formato da peça e da natureza do tipo a ser detectado. As aplicações recomendadas para cada método. Chapas, o método da penetração para chapas e placas de metal, e o método de reflexão, barras e perfis metálicas, né, através do eixo longitudinal, tá, com peças grandes, forjadas ou fundidas. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, o exemplo que eu dei ali do direto é esse, então você aplica, né, então você tem aqui o transdutor, aqui você tem a peça, então você tem o tempo de voo de ida e volta, né, então é esse que você mede. Nesse caso você tem um contato direto com dois elementos né, então você excita de um lado e mede do outro, é uma configuração aí do próprio transdutor. Você tem esse, né, onde você tem um material diferente aqui, por onde vai propagar esse som para depois ser direto. Você tem por transmissão, então você coloca o transdutor do lado e um receptor do outro. Você tem até por uma forma de quando ele está imerso. Né? Então, assim, você tem uma série, né, pessoal, de possibilidades aí com o ensaio de tração, uma série de transdutores, né, muitos deles. Aí, às vezes, você tem que usar acoplantes aqui, que são mais gelatinosos, outros mais viscosos, enfim. Uns para trabalho em alta temperatura. Então você tem uma série deles, posição, você tem uma série deles que vai depender muito daquilo que você quer inspecionar e do tipo de defeito que você espera. Então você tem que ter em mente, quando você for selecionar isso, que tipo de defeito você quer detectar. Então aí basta consultar os catálogos, aí que você vai ter uma série de possibilidades, né,
para estar selecionando o melhor transdutor aí, até mesmo a frequência, o acoplante, né? Então o princípio de funcionamento aqui mostra mais ou menos como que é feito, né? Então você tem, né, diversas possibilidades aqui, por exemplo, onde você não tem um defeito específico, né? Você tem algo propagando aí com um transdutor inclinado, né? Então você propaga a onda onde você não tem um defeito, aqui você tem um cordão de solda, né? Mas ele aparentemente está de boa qualidade, né? Então você tem a onda se propagando, ela se propaga livremente, né? Vamos dizer assim, ela vai quicando aqui, né? Ela vai quicando dentro do material sem problema, né, nenhum. Por outro lado, se você tem uma descontinuidade, uma falha, uma porosidade, né, ela vai até esse ponto, para e retorna, gera um eco. E aí você tem, por exemplo, um sinal desse tipo aqui, que você não tem aqui. Então, como eu disse, aí depende muito da aplicação que você tem, você vai ter uma série de transdutores aí. Então, assim, a velocidade de propagação também está diretamente relacionada ao comprimento de onda, né, e da frequência. Então, você tem essa equaçãozinha simples aqui, que traz aí a velocidade de propagação. O princípio dos transdutores, né? Então você tem cristais piezoelétricos, né? Então onde você aplica ali uma energia elétrica nele, né? Então ele tem uma caixa metálica, né? Uma caixa metálica. Você tem aqui o cristal piezoelétrico, e a partir dele você aplica uma energia elétrica, né? Um sinal elétrico, uma corrente elétrica, e ele gera uma deformação. Esse é o conceito, né, do cristal piezoelétrico. Se eu aplico isso numa frequência muito alta, isso aqui fica vibrando muito, né, e isso propaga ali dentro do material, né. Então você tem, como eu disse, diversas possibilidades para diversas aplicações, né, com ângulos específicos, se você quer utilizar para materiais fundidos, para forjado, para alumínios, para materiais à base de ferro, enfim, né, aí basta consultar o catálogo para entender qual que é a melhor configuração aí para o tipo de defeito, para o tipo de material que você está querendo trabalhar. As partículas magnéticas, né, outro ensaio interessante, né, então que consiste em um ensaio para detectar falhas e defeitos em materiais magnetizáveis, sendo possível detectar falhas superficiais e subsuperficiais, né? Então, diferente lá dos ensaios de raio-x, raios gama, né, que conseguem detectar defeitos mais para dentro ali, né, mais centralizados no núcleo das peças, esses são mais superficiais e logo abaixo da superfície ali. Então, o ensaio consiste basicamente na magnetização do corpo de prova, né, da sua peça, aplicando logo em seguida partículas magnéticas, né, que pode ser óxido de ferro ou limalha de ferro sobre ele. Então, assim, é basicamente que você tem isso aqui, né? Então, você tem esse equipamento onde você aplica uma magnetização, né? Então, você tem o norte aqui e o sul, por exemplo. Aqui você tem uma chapa, né? Por exemplo, uma chapa que está aqui que foi soldada. Então, aqui você tem um cordão de solda. Nisso aqui, você aplicando essa magnetização, né, nessa chapa, por exemplo, você vai ter essas linhas de campo. Né, essas linhas de campo de magnetização. Que é mostrado aqui nessa figura de forma esquemática também. Né? Então, lá tem uma formação radial a partir daqui, né, e uma formação que é mais linear de um polo em relação ao outro. Então, aqui está a foto do equipamento, né, como é feito. Então, aqui tem uma chapa, né, aparentemente uma chapa que tem um cordão de solda aqui no meio. E aqui o operador está, né, colocando a limalha, né, de ferro ou óxido de ferro aqui, né, nessa direção de interesse, que é entre os polos aqui. O polo norte ou o polo sul, pode estar invertido isso aqui. Então você coloca o óxido aqui e ele vai acompanhar essas linhas de campo. Tá? Então, assim, são mais utilizados para, né, inspeção durante a fabricação de partes ou componentes mecânicos sujeitos às tensões cíclicas, poderão causar uma fadiga, né? Poderão trabalhar em trabalho falhar por fadiga. Inspeção de peça soldada, bem como fundido, forjado, laminado, então basicamente qualquer produto da indústria metalúrgica. Inspeção em protótipo de fundição, analisando a presença de trinca de contração.
né, e colocalização de trincas em componentes em operação. Então também vale, né, para aquele caso do componente que está lá no campo, né, vale ali fazer uma inspeção, é um ensaio não destrutivo, né, relativamente barato e simples, você consegue detectar trincas ali, né, principalmente essas subsuperficiais, né, que mesmo a olho nu você não vai conseguir ver, né, mesmo que ela tenha um comprimento relativamente grande. Então, como consiste? Né? Então, consiste o ensaio em detectar falhas e defeitos em materiais magnetizáveis, sendo possível detectar, né, diferentes formas aí superficiais e subsuperficiais essas falhas. Então, como que é feito? Né? Então, aqui você tem um exemplo, né? Um outro exemplo, você tem um dispositivo que é utilizado, né, para ter o campo norte-sul. Então, você tem essas linhas de campo. Então, o que acontece? Quando você tem uma descontinuidade, uma trinca, né, e aqui você joga o pó por toda a superfície da malha, né, mas ele vai tender a se acumular onde você tem essa trinca, porque ele cria, né, um campo de fuga para a corrente que não consegue ultrapassar, né, ou tem dificuldade para passar onde você tem essa descontinuidade. Né, que essa descontinuidade, né, ela tem que ser perpendicular, né, ou com uma inclinação específica, até 45 graus, da linha de campo para que seja detectável. Né? Então, o que vai acontecer? Vai formar aqui em cima, né, uma concentração dessa limalha de aço ou de ferro, tá, devido a essa corrente de fuga que passa por aqui. Então, se o defeito for paralelo à linha de campo, né, você vê que praticamente não tem nenhuma alteração no campo ao redor dela, então eu não vou ter nenhum acúmulo, não vou ter, consequentemente, corrente de fuga aqui para que acumule a limalha de ferro né, ou propriamente o óxido nessa região. Já aqui fica bem claro, né, porque eu tenho esse desvio do campo, eu acabo acumulando aqui. Então aqui alguns exemplos, né? Então você pode, né, brincando com isso, né, brincando com as linhas de campo, você tem diversas montagens que você pode fazer, né, com radial, né, longitudinal com magnetização, para detectar trincas em diversas orientações, né, em diversas orientações. Então você pode bolar aí sistemas aí que você cria esse campo para detectar, testar, obviamente, até uma peça, né, em mais do que uma polarização, vamos dizer assim. Tá? Então, o que você tem, né, onde você tem um defeito? Então, por exemplo, esse aqui fica bem claro, esse aqui, né? Então, você tem uma peça, né? Então, quando você aplica o pó, né, a limalha de aço, de ferro, aqui o óxido de ferro, e aplica o campo, olha assim como você forma, né, uma concentração de ferro onde você não estava observando aqui. Então quer dizer que aqui, como eu não estou observando o olho nu aqui, possivelmente pode ser uma trinca superficial. Aqui também no contorno do cordão de solda você consegue observar um acúmulo, né? Então quer dizer que eu tenho problema aqui nessa peça bem interessante, aqui numa outra, ó, também uma trinca aqui. Então você consegue observar de fato aí essa concentração de limalha de ferro ou óxido de ferro, aí onde você tem a trinca e tem a corrente de fuga. Tá? O que acontece é isso, né? Então, assim, dependendo da peça, né, você pode brincar aí com as configurações de forma a explorar ela de uma forma mais precisa. Né? E um dos mais simples e mais baratos, né, é o líquido penetrante. Né? Então, o ensaio por líquido penetrante baseia-se na penetração de líquidos, né, em trincas e rachaduras superficiais de peças por ação de fenômeno de capilaridade e é aplicado na verificação da existência de trincas superficiais difíceis de ser observado a olho nu. Né? Lembrando que a gente começa com a inspeção a olho nu, mas muitas vezes, né, nós temos uma limitação, então essas técnicas vêm para ajudar. Então, o líquido penetrante é geralmente de cor viva, como vermelho, e o pó revelador é de cor branca, para ter esse contraste justamente. O líquido penetrante pode ser fluorescente, o que exige, porém, a chamada luz negra na observação das trincas.
essas trincas permitem observação com maior sensibilidade do que no caso anterior, né, no caso da luz negra. Né, então você tem esse tipo de resultado que você vai ver. Né, então você tem o revelador, que é branco, né, e o líquido penetrante, que é o vermelho. Então você tem normalmente esse contraste. Esse para olho nu, como eu disse, né, em alguns casos você tem o líquido penetrante que é fluorescente, aí você precisa usar uma luz negra para identificar ele. Então basicamente você tem esse o conjunto, né, ele é bem barato, se não me engano deve estar na faixa entre de 70 a 100 reais, acho que um jogo desse aqui. Né, são uma espécie de spray, parece aqueles sprays de tinta. Você tem um agente que é para limpar a superfície, né, para remover, deixar ela bem limpa. Um que é para você aplicar o líquido penetrante, que é nesse caso aqui o vermelho, né, que tem a cor de destaque, e o revelador, né, que vai revelar de fato e vai criar esse contraste. Aqui nesse caso aqui o exemplo tem a cor branca. Então é bem simples, bem fácil de fazer e bem barato. Então o ensaio consiste nas seguintes fases, né? Primeiro a limpeza e desengraxamento da peça, seguido da secagem. Então a superfície que você está analisando tem que estar bem limpa, né? Não pode ter óleo, não pode ter graxa, não pode ter gordura, nada. Então você aplica o líquido penetrante por imersão ou aspersão. Então primeiro você limpa a fase A. Né? Importante nesse caso ressaltar, né, que a trinca nesse caso ela tem que ser superficial. Se for uma trinca subsuperficial, não tem, obviamente, né, como o líquido penetrante penetrar nessa trinca. Aí a gente não consegue detectar. Então, muitas vezes, esse tipo de ensaio, com o ensaio da partícula magnética ali, são ensaios complementares. Né, da classe, vamos dizer assim, dos ensaios bem baratos. Então, em seguida, limpa a primeira superfície, em seguida aplica, né, o líquido penetrante por imersão ou aspersão, né, pode ser uma espécie de um spray ali. Então você aplica, tá, esse em toda a superfície, obviamente que você não está vendo onde é a trinca, né? Se você está vendo onde é a trinca, já fica mais fácil, né? Mas muitas vezes você não consegue enxergar o olho nu, por isso que você precisa desse ensaio. Depois a limpeza superficial com retirada do excesso, então o que você faz, você aplica, né, ele vai ficar aqui, por capilaridade ele vai ocupar a trinca, né, os vales aí, né, dessa trinca, ele vai penetrar ali, depois você limpa essa superfície para tirar o excesso do líquido penetrante, né, então a superfície volta a ficar da cor metálica aqui, então aqui é cor metálica, limpa, perfeita, aqui se aplica o líquido penetrante, vai ficar toda vermelha, né, no caso do líquido padrão aí, parte desse líquido penetra, tá, nas trincas, aí você limpa a superfície, então isso aqui vai ficar dentro da trinca, né, por capilaridade foi absorvido esse líquido penetrante, e depois você aplica o revelador. O revelador, né, o que ele faz? Ele absorve o líquido penetrante, né, vamos dizer que assim, ele chupa esse líquido penetrante que está na tinta para ele. Esse revelador ele tem um contraste, que no caso do exemplo é um revelador branco. Né, então ele vai criar um borrão aqui, uma coisa diferente, né, uma cor diferente, vermelha no caso, onde tinha o líquido penetrante acumulado. É bem simples isso. E aí você vai ter algo desse tipo. Então aqui o revelador e o líquido penetrante. Aqui também, aqui uma peça toda trincada, aqui também, aqui também. Nesse caso aqui são as aplicações onde você tem que utilizar a luz negra. Então aí fica muito mais claro também. É bem interessante de observar, mas aí você precisa... É um outro tipo de conjunto ali, né, de líquido penetrante, revelador, e você precisa da luz negra para estar utilizando. Mas são ensaios simples, né, ensaios bem interessantes de serem feitos e que trazem resultados bem interessantes também. Obviamente que o volume, né, de líquido penetrante que forma na superfície aqui, quer dizer assim, o tamanho desse borrão, vamos dizer que o tamanho do borrão também traz informação da profundidade, né, dessa trinca, que é o quanto esse revelador consegue absorver ali, né, de líquido penetrante que estava presente ali naquele vale daquela trinca. Então,